Boa tarde a todos. É sempre uma alegria estar nesse tempo de luz, de paz, tão junto à natureza, onde a gente possa sentir a presença dos nossos companheiros espirituais. Eu trouxe para as reflexões nesta tarde, reflexões que eu precisei fazer. E aí eu comecei a procurar nos livros do Evangelho o que pudesse me ajudar a me libertar e trabalhar dentro de mim o perdão. É um pouco difícil a gente falar o perdão e da necessidade que nós precisamos de colocar em prática isso que está no Evangelho e que a gente já conhece há 2000 anos. Porque a gente ainda é movido pelo orgulho. Ainda temos a nossa vaidade ferida, né? O orgulho próprio ferido. E a gente então começa a ter uma certa dificuldade de lidar com os nossos adversários, com aquelas pessoas que pensam diferente da gente. Aí a gente começa logo com Jesus nos puxando, nos advertindo. Reconcilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Verbo reconciliar. Quanto será que vale um abraço apertado, um aperto de mão, um sorriso fraterno que desata esses nós que tanto angustiam as nossas almas? Humberto Holden nos diz que a palavra perdão, em todas as línguas, é um composto de dar e doar. Isso significa que perdoar é doarmos-nos completamente. É dar de nós tudo para outra pessoa, para o nosso próximo, que nesse caso é o ofensor. Por isso é tão difícil exercitar o perdão. E olha que Jesus nos tem várias passagens. Dentro da doutrina espírita, o nosso conceito de perdão é o mesmo do Evangelho, porque nossa doutrina é fundamentada no Evangelho de Jesus. Então, o perdão para nós espírita consiste na concessão indefinida de oportunidades para que o pecador se recomponha, para que o ofensor se arrependa, para que o criminoso se liberte do mal e erga redimido para a luz. Ora, perdoar então seria um esquecer a ofensa, ou pelo menos não guardar o ressentimento, não guardar a mágoa e, se possível, ajudar o nosso ofensor, mesmo que ele não saiba, ele não precisa saber que nós estamos por trás do amparo que ele está recebendo naquela hora. Fazer o que for possível, principalmente utilizar a oração, né? Enviar através das nossas preces vibrações salutares, para que ele também consiga libertar daquilo que nós, se não fizemos nessa vida, fizemos em outra, com certeza. Nós sabemos disso, né? Aí Casimiro Cunha, eu com as minhas trovinhas, né? Eu gosto muito. Ante o mal, eis a doutrina que serve a crentes e ateus. Perdão é a melhor vingança nos estatutos de Deus. A gente então vai começar vendo Mateus, no capítulo 16, versículo 9. Tudo que ligardes na terra será ligado no céu.
O que desligardes da terra será desligado no céu. Gente, para nós espíritos isso é muito importante, porque Jesus aí nos adverte sobre a importância das relações nossas aqui na Terra. Nós somos reencarnacionistas. Nós já sabemos o tempo, ou melhor, as vidas que nós vamos precisar por um ato impensado, por um corte numa relação abrupta. E às vezes a gente dá aquele corte e passa determinado tempo que a gente já não fala mais com a pessoa e já nem lembramos mais o que aconteceu. A coisa pode ter sido tão pequena que a gente já esqueceu a ofensa, mas continuamos com o nosso orgulho, com dificuldade de fazer o caminho da terra, o caminho de volta. Aqui na Terra nós temos como objetivo nos harmonizarmos, né? Procurarmos a paz, com vistas à nossa evolução, mas também à evolução do nosso planeta. Nós somos responsáveis pela evolução também no nosso planeta Terra. Então é preciso que a gente envie pensamentos salutares, não alimentando dentro de nós sentimentos pesados, vibrações pesadas. E olha que a raiva, o ódio, a ira são sentimentos materiais pesados mesmo, que puxa aqui para baixo, para a terra. Por isso que lá do nosso lar, né, a gente vê a terra toda sobrevoltas nas trevas, né, que são os nossos pensamentos, que ainda continuamos emitindo para a espiritualidade. E o pior, nós mandamos para lá, mas nós estamos respirando isso também. Por isso que quando a gente está com raiva, a gente joga essas vibrações para cima e a raiva aumenta, porque ela volta pesada com as outras pessoas que estão com raiva jogando para cima e a gente assimila aquela vibração com mais força. Na hora da raiva, é entrar no quarto, abrir uma página, ler 400 vezes, porque quando a gente está com raiva, no segundo parágrafo já não sabe o que está no primeiro. Então é preciso voltar. É preciso compreender a página, entender aquela página, para depois concluir, não ter pressa de ler, porque quando a gente está com raiva, a gente não lê direito. A gente vai lendo e pensando, a cabeça está em outro lugar. Então a gente não assimila, e é preciso que a gente assimile aquela informação para amenizar os nossos corações e a gente poder realmente entrar em sintonia com os nossos amigos espirituais. Ora, como é que a gente pode colaborar com a evolução nossa e principalmente com a evolução do planeta? A receita Jesus já nos deu há mais de 2000 anos, com o primeiro e único mandamento que ele passou para nós: amar a Deus de todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, e amar ao próximo como a nós mesmos. Na prática significa também muito fácil fazer o outro o que a gente quer que seja feito para nós. Gente, há mais de 2000 anos nós estamos tentando isso. Mas o nosso orgulho, o nosso egoísmo é tanto que se a farinha é pouca, nosso pirão primeiro. A gente só faz para o outro o que a gente quer para nós se a gente já conseguiu trazer para nós. Ou para a nossa família, ou para o nosso filho. Aí a gente pensa no outro. Infelizmente, ainda atuamos desta forma, embora já conheçamos o Evangelho de Jesus, já nos sensibilizamos com as lições que ele nos trouxe. O problema é conseguir conhecer aqui e transformar os sentimentos aqui. Usar esses dois centros de força que nós temos
em harmonia, em conjunto, para operar a transformação que o Evangelho exige de nós. Conhecer Jesus requer mudança. Senão, a gente leu, mas não aprendeu, não assimilou. Ora, como Paulo sofreu quando ele conheceu realmente Jesus. Que transformação que ele precisou operar dentro dele para que Jesus realmente penetrasse naquele coração e fizesse, como fez com Paulo, né, o grande divulgador do cristianismo. Pedro também teve que sofrer muito perseguição. Pedro foi preso, Pedro foi crucificado. São mudanças. O Evangelho é rico de pessoas, Maria de Magdala, o Zaqueu e tantos que conheceram Jesus e deram a guinada na vida deles. A nossa dose é lenta. Nossas almas, ainda muito endurecidas, precisamos de doses homeopáticas. Então a gente vai, nasce, renasce, aprende mais um bocadinho, melhora um bocadinho aqui. Pior a gente não volta. Graças a Deus, a doutrina espírita nos diz que a gente estaciona. Não voltamos pior. Isso já é muito bom, né? A gente perde de ano, mas a gente não tem que voltar lá para a alfabetização. A gente já está, né, trabalhando no ensino fundamental. Mas eu acho que isso, dentro da doutrina espírita, é uma esperança maravilhosa para nós. Nós estamos caminhando. Mas é preciso acelerar os nossos passos, né? Porque nossas caminhadas aqui nessa terra, nós vamos criando elos de amor e elos de ódio. O amor começa com aquela simpatia. Nós temos ideias semelhantes, partilhamos emoções semelhantes. Então, a gente se aproxima, a gente gosta de estar junto e dali pode surgir uma grande oficina de amor. Criar um elo de amizade, de fraternidade. Por isso a gente diz que a simpatia está prenha de amizade, como a amizade está grávida do amor. E o ódio? O ódio é uma forma defeituosa do amor, ou seja, o amor que não deu certo. Ninguém tem ódio de quem não conhece. O ódio é dirigido sempre a alguém a que muito amamos, a que muito queremos e que nos decepcionou. Ou nós os decepcionamos, não sei, mas de uma forma ou de outra, nós nos distanciamos, porque a relação não deu certo, não foi saudável. Mas nós espíritas sabemos do perigo que esse sentimento acarreta para as nossas relações. Por isso, a gente tem que cuidar com muito carinho das nossas relações aqui na Terra. Seja na nossa família, com os nossos filhos, seja no nosso templo, com os nossos companheiros de caminhada na casa espírita, no nosso trabalho, na sociedade, na nossa comunidade. Se a relação está descambando para algo que possa terminar no corte traumático, vamos dar um tempo nela. Vamos pegar um tempo, uma distânciazinha, vamos repensar nos nossos caminhos. Nós passamos uma certa dificuldade no tempo que a gente estava, né, que estamos voltando, e para que a gente não ficasse e criasse ali uma guerra de pessoas se degladiando, a gente preferiu dar um tempo. Vamos nos acalmar, vamos nos reunir, continuar estudando a doutrina, fundamos um núcleozinho, uma casinha, e vamos tocando e nos fortalecendo para conseguir refazer esse elo. Para evitar
o embate, que a gente não pode nunca fazer do nosso templo um campo de guerra. Esse cuidado nós espíritas precisamos ter. Porque a espiritualidade enferma, doente, espera isso de nós, nos colocando uns contra os outros. Por isso a gente tem que ter uma vigilância muito grande, para manter a harmonia na nossa casa, no nosso tempo. Fazer daqui aquele oásis que nos refaça as energias físicas, espirituais, emocionais, e a gente saia daqui fortalecido e doido de vontade de chegar no rio que veio para estar aqui de volta. A casa espírita tem que ser esse oásis. E para ser, é preciso a harmonia entre nós, frequentadores, a direção da casa, os trabalhadores da casa. Precisamos estar em harmonia, evitar aquilo que possa nos distanciar. Seja a maledicência, seja a crítica, seja a exigência que o companheiro pense igual a gente. Cada um de nós está num estágio, cada um de nós está num tempo diferente. Então pensamos diferente e graças a Deus viva a diferença. Já pensou todo mundo aqui só de amarelo? Olha o colorido como é bonito. E Deus nos mostrou isso, dando múltiplas cores às flores. As matas de verde, é tudo verde, mas é um verde diferente, faz a diferença, né? Então é preciso que a gente valorize as ideias do outro, pelo menos escute, eu posso não concordar. Ou melhor, vamos para casa pensar. De repente, se eu fizer uma modificaçãozinha aqui, ou mesmo, não, a ideia no final não é ruim. Vamos abrir nossas mentes e está aberta a coisa nova, né? Até porque todas as relações que acabam de forma traumática, a gente sabe que não escapa da morte, né? A morte mantém o amor e mantém o ódio. Não adianta morrer. E a gente sabe que a raiva, que o ódio torna esses companheiros que, quando nos descobre, quem participa de reunião mediúnica sabe disso, não dão trégua para a gente. E aí começam os processos de obsessão, que pode ir até uma possessão ou uma subjugação, se nossas mentes não estiverem fortalecidas. Se a gente não tiver trabalhado dentro de nós, né, a nossa fé e saber, essa ideia é minha, não, sai de mim, abacaxi. Conseguir nos livrar dessas ideias que vão incutindo lentamente em nós. E quando a gente vê, a gente está totalmente envolvido por essa onda desses companheiros que querem nos destruir ou destruir o tempo que a gente atua, que a gente trabalha. Bem, a morte, então, a gente já viu que não nos livra disso. Eu digo muito que o inimigo é bom enquanto está vivo, porque a gente sabe onde ele está. E a gente pode, através da oração, um dia até se aproximar. Depois que desencarna, se a gente não tem evidência, não é mole não. Porque induz as coisas, a gente assimila e vai fazendo as bobagens na vida da gente, né? No livro Consolador, Emmanuel nos diz que, na maioria das vezes, o ódio é o germe do amor que foi sufocado por um coração sem evangelho. Nosso coração já tem evangelho? Então, nós não podemos alimentar o ódio dele. Porque o evangelho já está ocupando. Então, a gente tem que procurar sair desses sentimentos, né? Para vencer isso só tem um remédio, chama-se perdão. E esse perdão é aquele perdão que esquece o mal. E para a gente fazer isso, a gente começa a priorizar os momentos bons que a gente viveu. Que a gente está com raiva, está com ódio de alguém que a gente amou. Se a gente amou, a gente deu boas gargalhadas juntos.
fizemos bons passeios juntos, nos divertimos muito juntos e era boa companhia. Então vamos priorizar isso. Em vez de pensar nas coisas ruins que aconteceram, vamos pensar nas coisas boas que vivenciamos, para evitar que o nosso coração alimente sentimentos ruins. Posso não estar junto, mas posso emitir boas vibrações para o companheiro e aguardar o tempo dele também. Ele vai precisar de um tempo, como eu também vou precisar de um tempo. Então é assim que a gente vai tentando. Está sendo bem prático mesmo, né? Eu tô falando porque eu estou tentando fazer isso, gente. Essa lição hoje é para mim, tá? E a gente vai se adequando, vai aprendendo, né? Devagarzinho. Quando Jesus disse, perdoar não 7, mas 70 vezes 7 vezes, mole, fácil. Quem tem filho perdoa 490 vezes em menos de ano. Que a gente perdoa filho 24 horas por dia. Então sempre pronto. Adolescente então diz coisa pra gente que se fosse outra pessoa de fora a gente já tinha feito isso. Mas não, é nosso filho, nós amamos. E a gente vai engolindo os nossos sapos. E daqui a pouco estamos, filho, o que quer comer hoje? Filho acabou de me chamar de chata, de horrorosa, disso e daquilo, vou lá toda. É assim que nós agimos com os nossos filhos, né? Aí, Emmanuel vem e diz que tem que ser a mesma ofensa, aí complica. Porque 490 vezes, para mim que já estou com quase 70, e já foi mais de 4.000. Mas a mesma ofensa, mas o nosso querido Chico, patrona desse templo, nos explica que é muito mais fácil. Porque a gente perdoa a primeira, perdoa a segunda, perdoa a terceira, na quarta não precisa mais perdoar, porque a gente já está esperando o que vai fazer. Então, já acostumamos. A gente acostuma até com a dor, gente. Né? Então você já acostumou, aquilo já não te fere, já não te magoa. Você já aprendeu que o companheiro é assim, vai agir desta forma. Então, fez, passou. Chico nos disse isso. Eu estou falando para a gente experimentar, né? É uma forma da gente ir experimentando, né? E há uma história do Amin e do Farid, né? Acho que a maioria das pessoas conhece, mas eu gosto muito dessa história, porque são dois mercadores árabes que vão caminhando para fazer suas compras e param, cada um com as suas caravanas, né? Mas eles param num oásisinho próximo ao rio para fazer um descanso, né? E quando chega lá, o Farid resolve dar um mergulho por causa do calor, mas o rio estava caudaloso e foi puxando e ele não conseguia sair da corrente do rio. E o Amin, então, vendo isso, pulou na água e, com um sacrifício muito grande, correndo risco, o próprio risco, arriscando a própria vida, consegue salvar o companheiro e trazer para a terra. Farid, então, chama teu servo e diz, escreva na pedra, aqui, neste lugar, Amin, com o risco da própria vida, salvou o seu amigo Farid. E ali ficou na pedra gravado. Foram os mercados, na volta, no mesmo local, sentaram para descansar e, na conversa, discordaram de algum ponto e o Amin esbofeteou Farid. Farid, então, levanta, pega um galinho, vai lá na areia, próximo ao rio, e escreve, aqui, neste lugar, sem motivos, por motivos fúteis, Amin esbofeteou seu amigo Farid. O servo é aqueles espíritos que ficam atrás da gente, né? Aí disse para ele, eu não entendo, senhor, quando ele te salva a vida, tu escreve numa pedra. Quando ele te esbofeteia, vai escrever na areia, a água vai apagar. E é por isso mesmo. O bem que nos fazem, as coisas boas que acontecem conosco, devem ser escritas na pedra,
para que todos que passam possam tomar conhecimento e, quem sabe, imitar este ato. Já as coisas ruins que nos acontecem devem ser escritas na areia, bem próximo da água, para que ninguém venha a saber. E a água leve, para que não fique dentro de nós nem mágoa, nem ressentimento. Eu acho uma lição linda, porque nós fazemos geralmente o contrário. Quando alguém nos fere, quando alguém nos magoa, a gente quer apoio de Deus e o mundo, e a gente sai contando isso para Deus e o mundo, e aparece sempre aquele que diz: mas ele sempre foi assim, você que não via, e sempre tesourou você, sempre falou mal de você. Não é isso que acontece, gente? Infelizmente, a gente não bota na areia. A gente pega o megafone porque a gente quer humilhar o outro, a gente quer mostrar que o outro presta, para que a gente se sobressaia, para que a gente seja rainha da cocada pé. São coisas que a gente precisa ir transformando, porque o Evangelho nós já conhecemos. Então, que a gente precisa, né, cuidar mais desse músculo que se chama a língua, e que é danado para botar, para acabar com a nossa encarnação. Se a gente não souber usar bem a palavra, nós entramos no rio caudaloso da maledicência, da crítica, do julgamento, da injúria. Então, a vigilância, o cuidado, né? Porque o perdão tem que ser uma preocupação nossa, porque o perdão vai trabalhar em nós, evitar doenças, enfermidades. Psicólogos, psicoterapeutas, homeopatas, psiquiatras, todos eles dizem que armazenar dentro de nós mágoa, ressentimento, sentimento de vingança, ódio, a malquerência, todas essas vibrações baixas são forças negativas que atuam, destrói o nosso equilíbrio físico, mental e espiritual. Os hospitais, os manicômios estão lotados de enfermidades ocasionadas por essas baixas vibrações que ainda armazenamos dentro de nós. Então, até por amor a gente mesmo, profilaxia, evitar esses sentimentos. Trabalhar o perdão é uma forma de manter nossa saúde, né? Bom, mais uma passagem. Ó, que eu fui procurar no Evangelho, hein? Vocês podem ter certeza disso. De Jesus nos estimulando a reconciliação. Quando fores ao altar para levar a sua oferta, está em Mateus 5:23. E lembrar que seu irmão tem algo contra vós, deixai sua oferenda ao pé do altar e ide reconciliar com seu irmão. Depois retorna e faça a sua oferenda. Jesus sempre utilizou os costumes da época para nos passar os seus ensinos. E era comum entre os judeus fazer essas oferendas materiais a Deus, né? Eram aves, eram moedas, eram animais, como forma de demonstrar o respeito e o amor que eles tinham a Deus. Hoje, nós já sabemos que Deus não precisa de nada dessas coisas materiais. Deus quer de nós nosso trabalho no bem, as nossas orações, a nossa alma. Para doarmos a Deus as nossas almas, ela precisa estar limpa. A gente não vai doar a Deus algo sujo. Então, quando adentrarmos no templo, quando a gente vem orar para o nosso Pai Celestial, vamos deixar lá fora esses sentimentos de baixa vibração, essas lembranças amargas dos ressentimentos, das mágoas, da raiva, da ira.
Até daquela briguinha que a gente teve lá em casa, né? Porque todo lar tem que ter, né? O tempero. São aquelas pequenas discussões. Vamos deixar do lado de fora, para que com a alma limpa a gente possa, nas nossas orações, ser ouvido pelos nossos amigos espirituais que levarão as nossas preces, as nossas oferendas até o nosso Pai Celestial. Ainda em Mateus 6, 14, 15, adverte-nos o Mestre: se perdoardes aos homens as faltas cometidas contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará as faltas. Mas se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, tampouco vosso Pai vos perdoará. Deus é misericórdia infinita. A lei de Deus está implantada em nós. Então Deus não é aquele velhinho que diz: já te perdoei, meu filho. Não. É a nossa consciência. A lei está aqui. Se eu não cumpro a lei, a minha consciência vai me cobrar em algum momento. Eu não vou me perdoar, porque eu já sei o que eu preciso fazer, mas não fiz. Então essa cobrança somos nós que vamos fazer. E Jesus não veio cumprir a lei, sim, mas veio dar cumprimento à lei de Moisés. Jesus nos traz a lei do amor, mas ainda hoje muitos de nós insistem na lei mosaica: ouro por ouro, dente por dente, pé por pé, mão por mão. Nós temos dificuldade, a gente quer sempre o revide, em vez de sanear, de parar. Vamos parar por aqui mesmo. A gente está sempre, até porque no mundo de violência, no mundo de agressividade que a gente vive, às vezes a delicadeza, a mansidão, então eles interpretam muitas vezes como covardia, e a gente acaba se sentindo no dever, principalmente se for homem, né, ou ofendido, de fazer o revide, né, porque os outros, mas é o covarde, está com medo. Então muitas vezes é difícil seguir o Evangelho, porque a sociedade nos impulsiona. Bateu na face direita da esquerda. Mas se a gente fizer isso, né? Eu digo que eu não dou a esquerda não, mas eu corro, né? Não posso bater do outro lado, né? Mas aí eu boto as pernas para funcionar. Mas a gente precisa aprender que enquanto nós não aprendermos a perdoar reciprocamente as faltas que cometemos e que cometem contra nós, a dor, o sofrimento vão ser a constante ainda em nosso planeta. Então, trabalhar o perdão é necessidade de todos nós. Isso até eu já falei, não vou. Mas o que a gente fala da vibração que fica nesses sentimentos de ira que a gente joga para o alto, é que a coisa contamina. E às vezes nosso lar fica cheio de atritos, cheio de dificuldade, porque a gente fica armazenando, aquilo vai crescendo, daqui a pouco um filho fala uma coisa, eu já estou chateado, eu já rebato, até que aparece uma alma caridosa, com um equilíbrio para dizer: calma, vamos orar, o que está acontecendo? E não é só nossos lares, as cidades, as nações brigam entre si, porque esse sentimento, nós estamos aí prestes com a outra guerra, né? Do jeito que as coisas estão acontecendo, de tanto ressentimento que se fica. Coreia, Estados Unidos, Japão, eu não sei o que está acontecendo, mas é aquele período da transformação da terra. As coisas é igual uma obra que está se fazendo, né? Ninguém faz uma obra na casa sem tumulto. Vai fazer uma reforma na cozinha. É um tumulto, é uma poeirada, não é assim?
Vê as nossas obras aqui no município de Niterói. Eu agora, do Engenho do Mato até o PH, aqui, né? Não. Pois aí eu estou gastando 40 minutos, coisa que eu fazia em 10, 15, né? Então, a coisa, mas vai ficar bom? Nem sei se vai ficar bom, mas pelo menos a hora que tapar aqueles buracos todos, a gente vai passar, pelo menos, né? Porque agora está uma guerra, mas a gente espera que seja uma melhoria que venha para o nosso bairro, né? Outro ponto que a gente tem que pensar é que Deus não se baseia no que a gente diz. Nossos amigos espirituais, nosso orientador espiritual, nosso Pai Celestial, nosso Mestre Jesus, eles conhecem nosso sentir, os nossos sentimentos, o nosso pensar. Então não adianta a gente dizer, eu perdoo, mas cá comigo, nunca mais falo com ele. Perdoo, mas não quero vê-lo na minha frente nem pintado a ouro. E às vezes tem aquele velado. Eu não digo nada, quietinho. Aí se aquele meu ofensor, meu adversário, teve uma quedinha na vida, aconteceu alguma coisa não muito boa para ele, eu digo, teve o que merecia. Eu não precisei fazer nada. Deus fez para mim. Olha só, ainda botando o pobre de Deus para nos vingar. Como se Deus fosse se prestar a um papel de um vingador para nós. Né? Será que nós perdoamos mesmo? Não. Porque continuamos ressentidos, continuamos alimentando a mágoa, continuamos alimentando a ira. Então nós não perdoamos. Foi o perdão de boca, da boca para fora, mas não um perdão de coração, um perdão mesmo de sentimento. Ora, toda e qualquer manifestação de mágoa, de ressentimento, mostra que o perdão passou longe de nossas vidas. Então, se a gente realmente quer perdoar, a gente tem que se aproximar. A gente precisa fazer o caminho de volta. Divaldo conta o caso de uma mãe que tinha uma filha, e a filha desde pequena falava da raiva que ela tinha da mãe. Eu tenho ódio de você a vida inteira. E a mãe sofria muito com aquilo tudo. E Divaldo então pediu a ela que orasse toda noite pela menina. Gente, toda noite. E oração não é assim, passe de mágica. Orei hoje, amanhã minha filha acordou, me abraçou dizendo que me ama. A coisa não é assim. Oração é perseverança. E ela perseverou. Durante muitos e muitos meses, toda noite ela orava. E Divaldo dizia, fala com o espírito dela. Até que um dia a menina acorda, disse, mãe, tive um sonho, não sei o que aconteceu, mas eu pude descobrir o quanto você é importante para mim, o quanto eu te amo. E a mudança foi ocorrendo, foi acontecendo. Então a oração tem poder. É que a gente quer tudo para ontem. Orou agora, a coisa tem que acontecer daqui a 5 minutos. Não é assim que funciona. É perseverar na oração. É a fé. É a certeza. Né? Não é eu creio, é eu sei. Na nossa oração. Que esta oração vai chegar lá onde ela precisa chegar. E a gente vai insistindo. A gente vai continuando. Dizer que a gente não precisa pedir que Deus saiba o melhor para nós. Não, nós temos que orar. A gente não pede para o nosso pai, não pede para o nosso filho, não pede para o nosso irmão. Vamos pedir sim, Deus é pai. É conversar com ele, né? Então aprender com Jesus, que foi manso de coração e trabalhar essa mansidão dentro de nós. O perdão precisa que a gente trabalhe, vença em nós o nosso orgulho, né? E trabalhe em nós a mansidão, para que a gente realmente possa se acercar daqueles que nos feriram. A gente não pode permitir mais que esses pensamentos maléficos possam
perpetuar-se nas nossas mentes e em nossos sentimentos. Aprender com Paulo em Romanos 12:19. Não vos vingueis a vós mesmos, e eu recompensarei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Eu tenho até certo. No livro Aulas da Vida, Emmanuel, através de Chico Xavier, nos dá algumas vantagens que o perdão traz para nós. Dentre dessas vantagens, ele fala dos efeitos práticos do perdão em nossa vida. Ele nos diz: através do perdão, ser-nos-á possível promover a extinção do mal, interpretando-se o mal por fruto de ignorância ou manifestação de mente enfermiça. Se a gente encara desta forma, né? Fulano não está bem, né? Ou eu não estou muito bem, ou a gente ainda não conhece o Evangelho suficiente, ainda não conseguimos praticar, você vai trabalhando isso em você, é uma vantagem que o perdão nos dá. Outra, através do perdão, a gente impede a formação de inimigos que podem vir a aborrecer-nos indefinidamente, alentados por nossa aspereza e intolerância. A gente já viu, né? Até nascer como nossa sogra, já pensou? Né? Sogra já não é fácil de lidar, e sogra inimiga espiritual é mais complicado ainda, né? São coisas que a gente tem que pensar. Aí, filho, pegar como filho um inimigo espiritual de alguém que eu... O perdão libera-nos de qualquer perturbação no tocante a ressentimento. Liberta nosso coração de ressentimentos. O perdão imuniza nosso campo mental, inclusive dos nossos entes queridos. Isso é muito sério, gente. Porque se eu estou com raiva de alguém e passo isso na minha família, meus filhos começam a comprar minha briga. E podem até fazer uma bobagem. Se eles não tiverem equilíbrio, se a família for desequilibrada, pode partir para uma vingança de consequências que a gente não pode imaginar. Então, o perdão evita isso, né? Impelir o agressor, o perdão permite que a gente leve o agressor a refletir sobre a seriedade do seu ato. O perdão também leva, né, a que a gente fique com a simpatia de todos aqueles que nos observam e leva-nos a admitir a existência da fraternidade, porque a gente diz que acredita muito na fraternidade. Vamos provar isso, sendo fraternos com aqueles que nos magoaram, que nos feriram. Perdoar golpes de injúrias, agravo, perseguição, apagam o incêndio do ódio, extinguindo-o ainda no nascedouro e amparando assim legiões de criatura contra o desequilíbrio, resguardando mesmo contra a influência das trevas. Perdão é comparado à luz que o ofendido acende no caminho do ofensor. Perdão é libertador, liberta as nossas almas. Por isso, Jesus foi muito claro: reconcilia-te depressa com teu adversário, enquanto está a caminho com ele. Que Jesus nos abençoe e obrigado pela paciência de vocês.